Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a correção das atividades de geografia do sexto ano, semana 1, PET 5. Então, nessa semana 1 aí, a gente vai falar de representações do espaço geográfico, tá? E aí, a número 1 vai trazer aqui uma afirmação e que depois a gente tem que escrever aí um parágrafo comentando sobre os usos dos mapas lá na pré-história e na antiguidade. Então, pessoal, desde lá, né, dos povos primitivos, eles já registravam aí, faziam registro dos espaços geográficos. Não é como é hoje, é lógico, tá? É bem diferente do que nós encontramos atualmente, mas a gente vê assim desenhos, né, do que seria aí uma forma de se localizar. A afirmação diz aí o seguinte: pode-se afirmar com muita segurança que é um mapa de todas as modalidades de comunicação gráfica, uma das mais antigas da humanidade. Nesta premissa, todo povo, sem exceção, nos deixou como herança os mapas. Então, desde há 15 mil anos atrás, né, as paisagens já eram desenhadas pelos nossos ancestrais, né? Como eu falei, é lógico que são diferentes do que nos dias atuais, né? Não é igual uma imagem de satélite. Eles desenhavam, representavam da maneira deles. Eles registravam em paredes de cavernas, rochas e pedaços de madeira. Depois, para auxiliar os grupos humanos a se localizar, registravam também rios, áreas para caças e outros, surgindo assim as primeiras demarcações do espaço geográfico. A número 2, porque atualmente é mais fácil ter acesso aos mapas e se vocês utilizam os mapas no cotidiano, em quais situações. Hoje a gente tem mais acesso, pessoal, devido aí ao desenvolvimento das tecnologias nas áreas espacial, de aviação e de informática. A gente sabe que hoje a gente tem aí um acesso à informação, à imagem de satélites aí praticamente em tempo real, né? A gente consegue ver uma imagem de satélite de qualquer lugar do mundo, né? Através aí dos nossos celulares, né? A gente pode ir lá no Google Maps, a gente tem o Google Earth também, que nos fornece, né, imagens de satélite. Hoje a gente utiliza muito também imagem de satélite aí, né, para diversas coisas, para fazer previsão do tempo, né? Mas o mapa em si, no nosso dia a dia, a gente vai usar principalmente aí, né, para encontrar endereços, localizações, né? No WhatsApp a gente tem lá a função, né, de localização em tempo real, você consegue saber onde a pessoa tá, você vai chamar um Uber, né, ou algum outro desses aplicativos, né, de transporte, eles vão utilizar mapas, né? Então a gente acaba utilizando muito mapas no nosso dia a dia, talvez até mais do que a gente imagina, né? Eu quero saber quantos quilômetros tem daqui até São Paulo. Você joga lá no Google, vai lá em Maps, ele vai te dar qual que é o caminho, se tem radar, se não tem, se tem pedágio, quantos quilômetros que dá, quantas horas demora a, a viagem. Então, isso aí é uma utilização de mapa que às vezes a gente não tem essa consciência de que a gente está utilizando o mapa. Para responder a 3 e a 4, a gente vai observar, pessoal, agora essas duas imagens aqui, que são imagens de um mesmo local, mas com diferentes pontos de vista. Aqui nós temos a imagem da Catedral de Brasília. A primeira é o que nós chamamos de vista oblíqua, né? A gente pode ver que o observador ele está situado num ponto mais alto, né, do que a catedral. Então ele olha de cima e meio de lado, né? Ele não está frente a frente com a catedral. Já aqui, né, na segunda imagem, ele está olhando totalmente de cima, né? Ele olha assim bem de cima, né? É como se ele estivesse aqui, tipo no céu, olhando para baixo. Então, atividade 3. A forma de estrela da catedral pode ser identificada a partir do qual ponto de vista? E aí depois ele vai pedir para a gente comparar as imagens, indicando então as principais semelhanças e diferença entre elas. Aqui, pessoal, o formato de estrela, né, a gente pode observar que, olha, na primeira imagem, a gente não vê bem o formato, mas olha aqui, quando a gente olha desse ponto de vista, olha quanto, né, que muda, a gente já consegue ver exatamente, né, o formato da estrela. Né? A gente está vendo aqui nessa imagem, o que a gente está vendo? Essa parte aqui de cima, né? E
as laterais aqui que vão formar essa estrela, certo? Né? Então, do ponto de vista do alto. As semelhanças, né, que ambas as imagens são representações de um espaço geográfico, né, as duas estão representando esse espaço da catedral. As diferenças é que na primeira imagem a gente vai ter vários elementos, né, a gente consegue ver mais elementos. Aqui a gente consegue ver as árvores, os prédios, as ruas, né? A gente consegue ver aqui, ó, não só a parte de cima, né? Porque olha aqui, essa parte aqui, por exemplo. Aqui você tá vendo a parte de cima, né? O telhado aqui desse prédio. A gente já consegue ver a parede lateral, né? Então a gente consegue ter também uma questão de profundidade aqui, né? Não apenas, olha aqui, esse monumento aqui também, né? Olha quanto a gente vê bem mais detalhes dele do que, por exemplo, aqui, quando a gente só olha do alto, certo? E também, né, uma diferença aí, né? O desenho mostra os elementos mais importantes da área representada e são vistas do ponto de vista alto, né? Quando a gente olha de cima, a gente vai ver ali os principais elementos que estão ali naquela área, né? Os objetos maiores, mais representativos. Atividade 4, no seu caderno ou no PET, né, para quem imprimiu o PET, crie uma legenda para a planta da Catedral de Brasília, indicando como estão representadas as ruas, as áreas verdes e a catedral. Então, pessoal, a catedral ela está representada por esse símbolo aqui, né? Se a gente fosse criar aqui a nossa legenda, né? Então, esse símbolo aqui da estrela, né? Representa a catedral. Esse verde aqui, né? Onde tem esse verdinho é a área verde. E onde que tem essas listras brancas aqui, vão ser as ruas, né? A gente pode ver que tudo isso aqui, né? É rua, ok? A número 5, né, 5 e última, vai pedir aqui para a gente observar esse mapa e responder as questões, tá? Aqui esse mapa, pessoal, é um mapa que ele vai nos mostrar o sentido de circulação dos veículos no mundo, tá? Isso aqui é um dado lá de 2016. De vermelho, a gente tem a circulação pelo lado direito, onde o volante ele fica do lado esquerdo, como é aqui no Brasil, né? O lado do motorista é o lado esquerdo. Só que tem alguns países que o lado do motorista é o lado direito, né? Naquele local que para nós é o passageiro, para eles é o lado do motorista, certo? Então, a letra A, qual assunto é tratado no mapa e onde a gente obteve essa informação. O assunto, né, a gente tem aqui, né, sentido da circulação de veículos no mundo, né? A gente obteve essa informação aqui no título, né? Esse aqui é o título do nosso mapa. Isso aqui é um elemento muito importante de um mapa, o título, né? A gente saber do que a gente está falando, né? Do que a gente está tratando. De onde e quando as informações representadas no mapa foram coletadas. Outro elemento importante no mapa é a fonte, pessoal, tá? Aqui, esses dados eles foram coletados lá do site do Wikipédia, tá? Lá, o acesso foi lá em 6 de agosto de 2020, né? Então, em 6 de agosto de 2020, lá no site do Wikipédia, a gente tinha esse dado aqui. Letra C, compare o mapa do início da semana, né? O plano esférico que se vocês têm lá no PET de vocês. E esse mapa aqui, da circulação de veículos. Em quais continentes se concentra a maior parte dos países com veículos que circulam pelo lado esquerdo? Quer dizer, onde que está em azul, tá marcado aqui de azul. Então, a gente vai ter aqui, né, a Oceania, né, aqui, né, a gente vai ter a Oceania aqui, o Sudeste Asiático, que é tudo esse daqui, ok? E aqui no sul da África. A gente também tem aqui, né, na América do Sul, na Europa, mas realmente a representatividade maior vai ser aqui onde eu falei, ok? Ficamos por aqui, pessoal. Bom estudo a todos. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Abraço para todos.